queridos espectadores, está no ar mais o Podcast. Eu me chamo Milena Marques. Hoje nós temos uma convidada super especial, ela que trabalha na área da saúde há mais de 13 anos, Débora Marques. Oi, galera. Obrigada aí pelo convite. Débora, como é que foi o seu interesse assim pela área da saúde? Como foi que você começou a ter essa vontade de ajudar as outras pessoas? Porque na área da saúde a gente ajuda mais do que recebe, né? É verdade. Primeiramente, eu não tinha interesse nenhum, nunca me vi trabalhando na área, né? Eu sempre tive envolvimentos com ações sociais, ajudar pessoas em centros religiosos. E, na verdade, o Nascer começou pelo meu irmão. Eu trabalhava no centro e muito próximo onde eu trabalhava tinha uma sede de estudos e ele passava lá e sempre olhava aquilo ali com bons olhos e acreditou que se eu fizesse parte daquilo ali, poderia nos ajudar no meio dessa ação social, ajudar as pessoas. Aí ele começou a me incentivar. Eu sempre medrosa, não queria, no começo fui muito como é que eu posso dizer? Eu fui contra mesmo, não me via na área. Aí foi indo, fui mentalizando com mais calma, né? E foi dando Aí, certo. Fui lá conhecer, primeiramente. Quando eu entrei, parecia um filme na minha cabeça. Eu já entendi que ali era o meu lugar. E fui fazer, e realmente fui me identificando nesse percurso do curso. E fui em busca de ser não só mais um profissional, mas uma boa e excelente profissional. fazer a diferença Fazer a na área, diferença né? sempre. E hoje em dia, qual é o setor que você está efetuando no momento, trabalhando no momento? Na verdade, eu quando eu iniciei meu trabalho na área da saúde, eu comecei com home care, cuidando de pessoas em casa, dando toda aquela assistência, aos familiares. Mas quando eu iniciei mesmo dentro de hospitais, instituições, eu comecei dentro da UTI, que é um lugar que quando você chega, isso todo mundo sabe, dá vontade de sair correndo. É um É, maquinário, né? Muita coisa lá dentro funcionando ao mesmo tempo. Não é só um paciente, é um universo acontecendo a todo tempo. e é muito assim, para quem não tem a cabeça boa, né, fica até meio que assustador realmente, porque home care é em casa, é um ambiente mais tranquilo, né? É. E para dentro de um hospital que é cobrança, as pessoas falecendo na sua frente, é muito complicado. O home care ele traz muito essa questão do bem-estar. O paciente, ele já, muitos, no meu caso, eu já trabalhava com pacientes de fases terminais, que as famílias montavam uma mini UTI em casa e precisavam de um profissional para cuidar. Só que é muito diferente dentro de um hospital, muito. Por isso que já fala, né? UTI, unidade de terapia intensiva, porque realmente as coisas são intensas lá dentro. Aí. Parece ser um lugar calmo, Exato, é tranquilo, o que todo mundo pensa. mas Você não faz nada, só fica olhando para o paciente, dormindo. exatamente, mas não é isso. É as coisas acontecendo a cada segundo, a cada minuto, é uma rotina intensa, é uma rotina grande, mas foi e é para mim o meu universo. É onde eu trabalho, é a minha maior experiência de vida, é um lugar que eu me identifico. Eu não sei trabalhar em outro setor a não ser na UTI. Então, ser intensivista para mim foi assim uma descoberta extraordinária, que até hoje é a minha alegria. Entendo. E outra coisa, como é que tá agora você, né, iniciando há 13 anos, começou a sua carreira e dá de cara agora com a pandemia? Olha, isso está sendo até hoje algo ainda assustador. Então, de qualquer maneira, todos os dias nós estamos ali na linha de frente com esse vírus, né, o Covid-19, que já surgiu outras coisas à frente dele, mas a pandemia para nós tem sido muito difícil, acarretados muito traumas, muito cansaço físico, além de profissionais que perderam suas vidas na linha de frente contra essa batalha.
Realmente está sendo para nós ainda um grande desafio. Nós não consideramos, vencemos? Não, não vencemos. A gente pensa que vai Melhorar, cessar, né? vai diminuir, vai melhorar, mas aí acontece tudo outra vez, mais intenso, mais forte. E aí, quando as unidades de Covid começam a fechar e do nada elas começam a abrir novamente, isso traz para nós, profissionais, assim, uma certa aflição, sabe? Sim. E como é que fica assim a cabeça de vocês quando veste aquele EPI do Covid-19, sabendo que qualquer descuido de vocês podem ser infectados? Olha, a primeira vez que eu tive que colocar um EPI de Covid, de isolamento que nós chamamos, foi assustador. Eu tive vontade de sair correndo para não usar aqueles equipamentos ali, aqueles equipamentos de proteção, porque era sufocante. Porque hoje já existe uma rotina, existe algo não é tão intenso. Usar aqueles EPIs no começo para a gente foi muito assustador, porque você se deparar com um vírus e ao mesmo tempo ter que se cuidar, pensando na sua vida e também na sua família, que espera você retornar para casa. E para a gente foi um desafio muito grande. E sendo que era uns EPIs que sufocava. Ficávamos horas e horas vestida com aqueles EPIs fechados, não se alimentávamos direito, não íamos ao banheiro direito. Para ir no banheiro existia toda uma rotina, porque toda vida que você tira os EPIs, eles são jogados fora, são descartáveis. Você não pode estar reutilizando. Então era tudo muito caro, era tudo muito contabilizado pelas instituições. Então era todo um cuidado. Ir ao banheiro realmente em um último extremo situação mesmo. Até prejudicava vocês mesmo, É né? a questão da nossa Porque, saúde. pois é, porque a questão de segurar o xixi que faz mal, né? Aí tinha que segurar até o máximo do máximo. Isso é verdade. Tinha gente que passava mal. Começaram a ter mulheres, principalmente, infecções urinárias, porque acarreta a questão do passar muito tempo sem ir ao banheiro, não beber água, problemas renais. E foram desenvolvendo métodos mais tranquilos para nós da área da saúde, não menos o quanto deveria ser, mas que nós pudéssemos mais ter essa flexibilidade de poder se alimentar, de poder ir ao banheiro. E isso logo, estou falando logo na primeira onda. Agora, Isso. na segunda, a gente já conseguiu lidar mais com essa situação, vamos dizer assim, adaptar mais equipamentos, tratamentos, e isso deixou mais flexível o cuidado, não menos com zelo, com responsabilidade, com atenção, mas requer da nossa parte mais flexibilidade. Sei. Em relação a sequelas que o Covid deixa no corpo depois da recuperação. Como é Ó, que vocês vê assim, vocês orientam os parentes a dar, né, até aquele processo de reabilitação? eu acredito que as sequelas, elas são inúmeras, grandiosas, e que até hoje não temos uma proporção ainda do estrago que esse vírus faz realmente no organismo. Eu falo a nível de UTI, pacientes que se internam, que chegam a dar entrada na UTI e passam tempos nessa reabilitação dentro dessas unidades. A nível de UTI, um paciente que sai da ala COVID para sua vida normal, ele pode voltar para a vida normal, mas ele não é mais um paciente normal, porque ele vai ter sequelas de pulmonar, respiratória, neurológicas, questões físicas. Esse paciente vai ser um paciente extremamente sequelado para o resto da vida. Ele sempre vai ter, se eu falar as sequelas a nível neurológico, uma escala muito grande. Desde convulsões, tremores, andar, falar, respirar, pensar, tudo é muito diferente. A nível pulmonar, sem problemas respiratórios graves, uma simples gripe para um pós-Covid são sintomas maiores e etc. Então, falar sequelas
desse vírus e todo ano, então a ciência sempre está descobrindo alguma coisa É. nova de sequelas que o Covid acarretou nessas pessoas. Eu sei. E outra coisa, vocês já pegaram paciente que se agravou alguma sequela? Eu não entendi a pergunta. Mas tem uma pessoa que já tem uma sequela e a sequela se agravou. Não, tipo assim, o paciente pegou Covid, Sim, aí que ela tem uma sequela do ela foi para Covid. casa com a sequela, depois voltou. Voltou. Ah, tá. Deixa eu te explicar assim. Geralmente o paciente, quando sai para casa, na minha UTI, né? Na minha UTI que eu digo assim, onde eu trabalho, nós não tivemos assim casos de pessoas extremamente sequelados saírem e a gente dá de cara com esse mesmo Tem paciente. que voltar, né? Mas já aconteceu chegar pacientes muito, muito sequelados e a gente saber que a história dele, ele já pegou Covid, ele já teve outros problemas de saúde devido ao Covid. E aí a situação para aquele paciente que está ali pela segunda vez ou terceira vez que isso já aconteceu, realmente ser mais drástico. A saúde desse paciente, a gente acha que talvez ele não consiga mais sair mesmo, por conta da questão respiratória pulmonar, que é o que é mais Fica bem afetado. debilitado, Fica né? um paciente bastante debilitado, requer muito cuidado intensivo. E outra coisa, reforce aí pra gente a questão dos sintomas do Covid, porque agora veio a gripe, né? A H3N2. E o pessoal fica falando que é Covid, sendo que não é Covid, é a gripe. Aí como é que a gente consegue diferenciar assim as duas? No caso, para você ter certeza do que você está infectado, só o teste mesmo, porque as duas se assemelham muito, os sintomas. Os sintomas principais do Covid sempre vêm a tosse seca, falta de ar, febres altíssima, aquela velha moleza no corpo, dores musculares intensas, exposição. E o que é a chave, né? Diz que quando você sente esse sintoma é Covid, que é a falta do olfato, o cheiro das coisas, o gosto das coisas, né? Que é uma inflamação neurológica que afeta e você fica com essa inflamação causando esse, vamos dizer assim, esse bloqueio. E já o H3N2, ela já não dá essa falta de, né, de olfato, perdão, paladar você até perde um pouquinho, mas ela assemelha muito com o Covid. Como de saber? Fazendo os testes do Covid, para saber. Se não tiver com Covid, com certeza você vai estar com um H3N2 ou um gripe, um resfriado, mas realmente só fazendo o teste. Ou até mesmo a dengue, né? Porque também é muito parecido com os sintomas da gripe. No caso, se você tiver coriza, já descartou dengue. Porque a dengue ela não vai lhe dar coriza, mas como nós estamos num surto muito grande de gripe, sempre as pessoas relatam coriza, dor de cabeça, garganta, é um dos fatores que estão acarretando muito nos sintomas, a garganta. Então, dengue ela não causa esses sintomas virais, né, respiratório. A dengue ela já vem com aquela dor muscular, principalmente na junta, febre altíssima, muita dor de cabeça, principalmente de trás dos olhos. Então, esses são sintomas realmente muito aparentes da dengue. E vamos falar agora das nossas queridinhas máscaras, que gerou polêmica, bem dizer, meio ano de discussão. Qual é a melhor? No começo, a máscara de pano, eu acho que ela foi muito indicada por questões de ser mais viável para essa população mais carente. Uma porque essas máscaras, principalmente a N95, ela é muito direcionada mesmo para os profissionais da área da saúde, que trabalham em hospitais. E nós temos essa máscara que é vendida em farmácia, só que muitos não teriam condições de estar comprando, porque seria uso diário, aí fizeram essa de pano. Fora que muitas farmácias ficaram zeradas, né? Ela e o álcool zerou. Até os próprios hospitais. Nós tivemos no início, na primeira onda do Covid, porque foi uma coisa que ninguém esperava, ninguém estava preparado. Então, os insumos
diminuíram muito, a ponto de alguns cantos nós termos profissionais sem EPIs para trabalhar, para dar aquele suporte, se colocando em risco, em contato direto com o vírus, se contaminando a família, até mesmo profissionais em situações de risco, se contaminando e contaminando sua família, até mesmo morrendo por conta desse vírus. Por isso que eu vou usar logo aqui meu álcool gel. Bote aqui um pouquinho também, que o rato é com medo. Maria. As pessoas que voltaram para o hospital depois que pegaram o Covid, normalmente são pessoas não vacinadas ou pessoas vacinadas que voltaram para a UTI depois que pegaram de novo o Covid? Pronto, pela segunda vez, nós temos uma classe muito grande, vamos dizer que seja a maioria, vacinados, certo? Então, pessoas que tomaram já até a segunda dose estão realmente entrando nas UTIs em casos leve, certo? Leve, mas confirmado através dos testes, que é o Covid-19. E outros casos gravíssimos, esses pacientes que ficam entubados e muitos vão até a óbito, realmente eles não tomaram a vacina. Esses que não tomaram, eles correm um risco muito grande de ir a óbito, ser entubado, todo aquele processo. Os que tomaram têm esse contato de novo com o vírus, mesmo vacinado, porém fica com sintomas leves, né? Mas já aconteceu sim, e o número maior são realmente pessoas vacinadas, mas com um quadro clínico leve. E outra coisa, em relação a essa doença que é muito infecciosa, né? Tipo, ela se espalhou rapidamente. Isso quer dizer que a humanidade, ela não liga para o próximo, porque sabendo que objetos e pessoas que tá infectada vai lhe transmitir, e mesmo assim foi tão rápido que se espalhou. Isso quer dizer, significa o quê? Que as pessoas não estão nem aí para pro quem tá ao seu lado? Nesse caso nós temos que falar em duas partes. Nós vamos falar da primeira onda e da segunda onda. A primeira onda se alastrou, avançou, no caso, tão rápido, eu acho que mais à medida mesmo de não saber lidar com algo novo. Ninguém sabia lidar com esse vírus. Ninguém tinha a cura. E a gente começou no meio às cegas, no escuro, para fazer trabalhos, tratamentos, de tentar bloquear. Mas ninguém segura um vírus. Então, isso aí seria inevitável. Tudo que fizéssemos seria inevitável. A humanidade pegaria Covid-19. Mas na segunda onda, eu posso dizer assim, meu ponto de vista, eu acho que tem muitas pessoas que não estão levando a sério. Nós da área da saúde, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos vivendo um momento assim de pânico, de terror, porque somos seres humanos como todas as pessoas. Temos família, temos filhos. Complicado mesmo. Mas a gente percebe que toda vez que nós tivemos um pico grande de infecção pelo Covid, foi nessas grandes festas, principalmente Réveillon, principalmente Carnaval, férias de julho. Mas a pandemia não foi todo mundo em isolamento total, sim, mas mesmo assim as pessoas no Carnaval alugavam casas, reuniam os amigos próximo, familiares, e fazer aquelas festinhas particulares. E isso vai gerando uma proporção muito grande de infecção. Porque se for olhar pelo lado só do vírus em si, tem como você segurar, você se manter, você bloquear esse vírus, mas a humanidade não está ajudando. E fora os que realmente até hoje não tomaram vacina. Inclusive, saiu uma nota no jornal que eu vi há pouco tempo a respeito de uma loja mais liberal lá em Canadá que estavam proibindo as pessoas de comprar bebida alcoólica e a maconha quem não tivesse vacinado. Tá vendo que é uma empresa privada que está fazendo isso já pensando no próximo, né? Porque se fosse qualquer um tava vendendo, não queria saber quem estava vacinado ou não, né? Porque isso aí reflete muito no ser humano, assim, na cultura, né? É como eu costumo dizer, cada um tem sua vida, seu livre-arbítrio e faz do que quer. Só que essa pessoa, quando pensa só nela, ela não vive num mundo isolado, só ela vive sempre rodeado de pessoas. Então, quando você, no caso, uma loja dessa, pensando nessas pessoas, ela
quer que essas pessoas se vacinem, que se protejam e proteja as pessoas próximas. Só que gera também uma certa revolta, porque o ser humano se sentir obrigado a fazer uma coisa por conta de outra, no caso, é delicado. Mas o país só está vacinando um modo, não vou dizer 100%, mas aí uma grande população, depois que começaram a proibir entrar nos bares, à noite você entrar nos restaurantes, você entrar com aquele passaporte de vacina, tinha que apresentar, senão você não poderia entrar dentro do estabelecimento. Isso levou um número maior de pessoas que não se vacinaram a tomarem a vacina. Errado? Não. Certo? Também não sei. Porque eu queria muito acreditar que a humanidade, os seres humanos, tivessem essa consciência por livre e espontânea vontade, de saber o tamanho da importância que é de tomar a vacina. Mas aí vem o caso de que muita gente não quer tomar a vacina porque foi algo que foi feito do dia para a noite, né? Para tentar salvar o máximo possível de gente, de pessoas. Por isso que muita gente tipo assim, né, a favor a não tomar. É muito delicado, é como eu estou lhe falando. Isso divide muitas opiniões. Nós, da área da saúde, vamos sempre defender a vacina. Nós somos a favor que toda a humanidade, todas as pessoas tomem a vacina, se cuidem dos seus familiares, de quem vocês amam. Mas esses que não tomam, eu sou muito sincera, assim, eu não tô tomando cu, sabe? Desculpa aí. Porque são pessoas que não têm consciência, não estão nem aí com a vida. Agora, quando estiver morrendo, não vai lá na UTI bater, não vai lá pedir socorro na emergência, não vai reclamar que o atendimento tá demorando, porque tem gente que não vai para um show, fica lá, vão de madrugada, passa a noite todinha esperando o show, entra pelo dia e tá tudo bem, arma até barraquinha, fica lá todo mundo fotinha, lindo, maravilhoso. Mas na hora que vão para uma emergência que tá lotado, não consegue esperar 2, 3 horas de atendimento. São os primeiros e querem ter prioridade em tudo. Então vamos ter consciência de muita coisa. Uma delas é saber efeito e consequência de cada situação. Sobre a vacina, já bem dizer, é comprovado que realmente ela inibe mais o Covid, até que agora os casos que está tendo em lotações nos hospitais são de crianças que não são vacinadas, né? Tipo, a faixa etária que era antes dos idosos não é mais a pico, né? Que tá no pico, agora são as crianças que não foram vacinadas. Exatamente. Porque a vacina, ela realmente vai contribuir para que você tem esse contato com o Covid, mas os efeitos, os sinais e sintomas sejam leves. Crianças estão mais vulneráveis por conta disso, estão adoecendo ainda porque nós temos já, depois do Covid, algumas variantes mais fortes. Então, essas crianças estão tendo contato tanto com o Covid e essas variantes. E elas estão totalmente desprotegidas. Graças a Deus, já está tendo a vacinação das crianças. E isso vai, com certeza, protegê-las de um risco maior de vida. Né? Mas depois que um dado que você pode comprovar antes da vacina e pós-vacina, o número gigante, indiscutível de óbitos no mundo todo antes da vacina e depois da vacina foi caindo, foi diminuindo. Nós temos casos ainda mais isolados em relação a pessoas que não tomaram vacina, pessoas que pegaram porque na época não tinha vacina, aí pega de novo, já estavam graves, já tinham sequelas, aí infelizmente eles se agravam e acontece o óbito, né? Isso. Em relação a todas essas situações com pessoas egoístas, outras não, como é que está o seu coração em relação ainda à sua profissão? Minha profissão é uma profissão de mérito, de muito orgulho. Eu me sinto muito orgulhosa de ser intensivista. O que nós lutamos há mais de 30 anos ainda é os nossos direitos, porque um profissional da saúde que fica à frente do Covid, de outras doenças também infecciosas, nós somos mal remunerados, vamos dizer assim, reconhecidos. E fora que quando a pessoa está com raiva, a primeira a ser criticada é o pessoal da saúde, né? Isso, exatamente. Uma das nossas maiores lutas que está acontecendo desde o ano passado
e entrando para esse ano, é a luta da nossa aprovação da a nossa PL 2564, que já está no Senado, na guarda votação. Então, nós ficamos na esperança, nós ficamos aqui na luta por direitos melhores, não por reconhecimento de aplausos, de cartazes, de mensagens. Nós queremos é que nós sejamos realmente reconhecidos por um salário justo, por um trabalho digno. Isso sim é a nossa luta, isso sim é o nosso reconhecimento e nosso mérito maior. Mas a minha profissão, eu me sinto muito, muito orgulhosa. Muito bem. Falou bonito. Obrigada. Obrigada. Nessa correria de trabalho que vocês pegam plantões por cima de plantões, como é que você consegue casar a vida social com a vida profissional? Olha, é muito difícil. Já era. E com essa pandemia se tornou ainda mais. Porque logo na primeira onda, nós tivemos que abandonar nossas casas. Nossos filhos, nossos maridos, nossas famílias, pensando realmente no bem-estar deles. Então é muito difícil. Quando você pega um plantão de 12 horas, pega um plantão de 6 horas e vira, e dobra, e tem extra, e nós estamos numa classe que hoje, a nossa classe, além de cansadas, as pessoas estão ficando doentes, estão adoecendo pelas inúmeros plantões, inúmeras cargas horárias de trabalho. Isso está sobrecarregando demais os profissionais. Todos estão muito cansados e ainda com um trabalho e com um salário tão pequeno, tão irrisório, comparado à grandiosidade do trabalho de cada um dos profissionais. Por isso que eu bato na tecla, né? A nossa luta mesmo pela PL 2564, ela vem trazer uma importância muito grande para a nossa classe. O Brasil não, o mundo inteiro precisou da enfermagem, o mundo inteiro passou pelas nossas mãos, o mundo inteiro clamou por todos nós e nós não fugimos, nós não viramos as costas, nós não recuamos em momento nenhum, estivemos à frente dessa luta, dessa batalha, dessa guerra. Muitos caíram em campo, infelizmente que morreram, né, na frente do Covid, mas muitos dos nossos amigos e companheiros que pegaram essa doença também se sequelaram, e os que não pegaram, que tem em alguns casos, eu sempre digo que são os superpoderes, não sei como, mas nós temos profissionais, graças a Deus, que não pegaram Covid, mas enfim, é uma classe de muito mérito, né? Eu tenho muito orgulho dessa classe da enfermagem, merece mais ser reconhecida mesmo pelo um bom salário. Tipo assim, não ser reconhecida só para vocês em parte financeira, né? Mas assim, a população reconheceu o trabalho de vocês, né? Como há pouco tempo eu assisti uma reportagem de um cara que tava numa fila, só por conta o médico tava demorando a entregar o protocolo dele, ele foi lá agredir, né? Sem nenhum respeito as outras pessoas que estavam lá esperando mais tempo que ele, não teve nenhum respeito, agrediu o profissional e foi-se embora como se nada tivesse acontecido. Sim, sim. Inclusive eu vi esse vídeo. Isso é comum. É assustador, mas é comum. Você vê, principalmente nas emergências, que é um atendimento direto e é o primeiro atendimento a um paciente, ter esses casos. Fora pessoas que chegam na emergência, que, no caso, a polícia leva e nós temos... Eu acho isso aí uma falta de respeito com as pessoas, porque é um vagabundo que estava lá matando uma pessoa, às vezes pode ser até um pai de família, um trabalhador, e tem a prioridade de chegar como é que fala? Chegar na emergência e ser atendido às pressas, quando tem muita gente que está infartando, morrendo, e fica lá esperando, né? Com certeza, essa indignação nasce, né, dentro de todos nós, mas nessa hora nós não temos esse olhar. Nós somos profissionais, nós estamos ali para atender a saúde e a vida, independente de ser um cidadão ou um marginal, ou não importa, nós estamos ali pela vida. Então, mais do que nunca, nós fechamos os olhos para essa questão social. Então, como volto a dizer, é uma classe que merece, sim, todo o mérito, todo o respeito, toda a atenção e um bom salário justo, digno, para que essas famílias possam... Quando você fala a questão de conciliar família e trabalho,
O que acontece na maioria desses profissionais? Eles deixam a família, mães, pais, eles precisam de 2 empregos para ter um salário digno, para poder trazer para a família um bem-estar. Ele, com um bom salário, sendo reconhecido mesmo com a nossa PL 2564, ele não precisa, de né, 2 empregos. recorrer a outro, né? Exatamente, ele vai ter tempo para ir para sua casa, cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, não importa. Então, esses profissionais estão cansados, sobrecarregados, não só do trabalho, mas de ter que ter 2 empregos para ter um salário justo, para poder ter uma sobrevivência base hoje no Brasil. Se os médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, todos eles têm atendimento psicológico, têm acompanhamento de psicólogo, de alguém responsável pela área da saúde mental? Olha, onde eu trabalho, teve e tem. O profissional que precisa de um acompanhamento de um psicólogo, ele marca uma consulta para conversar com o psicólogo. Mas é uma situação tão delicada que nós mesmos vamos um cuidando do outro, porque nós não temos tempo para fazer essa atenção de estar procurando um médico, um psicólogo, ou até mesmo outro especialista. Não dá tempo. A correria é grande e o que nos cabe mesmo é muita força, muita garra e ao longo da vida, entender quais são ou serão as sequelas de tudo isso. Pois eu quero agradecer aqui a nossa queridíssima Débora Marques. Eu que agradeço, obrigada. Pela participação, pelo esse assunto que é tão debatido, tão polêmico. Tão polêmico, que gera vários conflitos para quem não sabe realmente conversar, né? Exatamente. E tem gente que tem a cabeça quente, é só a razão dele que importa, o resto que se lasque. E sabendo que todas as informações que eu passei, a cada segundo, a cada minuto, é atualizado, é olhado de uma forma diferente, sempre tem um estudo que revela algo novo, então vamos ficar sempre atentos, todos tendo cuidado, continua indo os cuidados com a proteção, isolamento, máscaras, todo esse zelo que o Covid ainda está aí, nós ainda não vencemos essa batalha. Mas vai dar certo. Se vacinem. Se vacinem. Se não. Se vacinem. Então é isso, galerinha. Até o próximo Pod Trash!